Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com, sempre com um convidado ilustre, recebendo hoje aqui Carlos Costa Pinto Neves Filho, conselheiro do TCE, advogado reconhecido na cidade durante muitos anos e agora vai assumir a presidência do órgão, depois de ter sido corregedor, depois de ter sido também vice-presidente, inclusive. Já recebi aqui meu convite, viu? Quinta-feira, essa quinta-feira, aliás, vamos lá prestigiar e dar um abraço no amigo. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui para a gente conversar sobre Sociedade Pernambucana, os projetos do TCE e o que é que o senhor pretende fazer para tocar o órgão em frente. Meu amigo, primeiro, agradecer o seu convite, dizer que para mim é muita honra estar aqui. Lhe conheço sua história há muito tempo, acompanho há muito tempo, sei da seriedade do seu trabalho. Sei do compromisso com a verdade, que é o que nos faz sentar aqui hoje para conversar. Obrigado. E, por isso mesmo, eu estou aqui fazendo visitas, trazendo convites, né, trazendo essa oportunidade, que é uma oportunidade do tribunal, se apresentar. Eu digo, a posse não é minha, a posse é da casa. A casa são diversos setores, são carreiras distintas. Né? A gente tem carreiras autônomas dentro do tribunal, a auditoria, a parte de fiscalização, a parte de julgamento, que são os conselheiros, o Ministério Público de Contas, são diversos setores, a parte administrativa, e todos juntos vamos tomar posse. Tomar posse do tribunal é comunicar à sociedade civil, né, quem somos, o que fazemos, e a parceria mais importante que tem com a capilaridade, principalmente aqueles, né, e só aqueles que fazem um trabalho sério, com verdade, é que a gente está visitando, levando convite e abrindo aqui e agradecendo a abertura, para trazer informações do que é esse tribunal, que cada vez mais é menos tribunal no sentido de condenação, no sentido de punição e mais diálogo, cada vez mais diálogo. Perfeito. Eu queria perguntar a ti sobre essa ação no STF sobre o enquadramento de servidores, porque foi a notícia mais lida da quarta-feira e também da terça-feira, quando a gente noticiou. Há uma ação no STF questionando a transformação desses cargos de nível médio em nível superior no TCE, né? Existe a possibilidade de algum ajuste no enquadramento desses servidores mais antigos? O Sindicato de Servidores e a Associação já trataram disso com a presidência. Qual é o encaminhamento que estoura agora na sua mão, né? O senhor pretende dar a esse assunto? Jamildo, isso é uma oportunidade muito boa estar aqui hoje para conversar sobre isso, porque é um tema antigo. Eu cheguei faz 6 anos. Isso. Eu cheguei há 6 Tá, anos. 6 anos, eu esqueci de dizer. Eu estou há 6 anos no tribunal. Parece que foi ontem, né? Parece, passa rápido, né? 6 anos no tribunal. Esses 6 anos e meio, para ser exato, eu tive várias situações. Primeiro, eu cheguei depois de um momento difícil, que foi o falecimento de um conselheiro que era muito querido, João Carneiro Campos. Isso. Uma figura que transitava muito bem na sociedade, morreu repentinamente. E eu fui para ali, indicado pelo governador Paulo Câmara, na época era governador, em razão da minha história da advocacia, como você disse, 20 anos de advocacia, 15 anos de OAB. Cheguei aprovado à unanimidade pela Assembleia. Isso. Eu lembro bem disso, que eu entrei... Está tudo aqui, eu sei porque eu não li. Mas isso é parte da história, a gente vai contando. E eu entrei, eu lembro demais, para mim foi muito importante isso. Eu entrei acompanhado no plenário, você estava lá fazendo a cobertura, eu entrei acompanhado pelo líder da oposição e o líder do governo, aprovado à unanimidade meu nome. Então, isso para mim é uma coisa que eu carrego muito forte. A minha história é plural demais, eu fui advogado de muita gente. Muito querido, porque inclusive transitou com todas as correntes. Né? Não tenho dificuldade de lidar com isso. E fui aprovado, o povo de Pernambuco ali, na partir do seu representante me escolheu, eu cheguei lá e disse, eu vou conhecer a casa. Eu fui de sala em sala, Jamildo, bati porta em porta. Fui conhecer cada setor. Eu estava chegando de repente, a minha vida era outra. Não podia se encastelar, né? De jeito nenhum. Até assim, quem me conhece sabe, eu sou de ir lá para o chão de fábrica, conhecer a realidade das pessoas, né, me envolver com as questões. Abandonei uma carreira que era super exitosa, tinha um projeto de OAB muito forte, eu era conselheiro federal da OAB, então eu deixei tudo. É missão, vou vestir a camisa, mas vou conhecer. Me enfurnei no tribunal, como disse. Fui lá para dentro. Minha amiga representante do Ministério Público de Contas, Germana Laureano, ela disse assim, Carlos Neves não podia ser chamado para batizado que ele ia. Né? O que tivesse no tribunal, ele ia. E eu ia mesmo. Todos os eventos, todos os assuntos, eu me envolvi. E sempre teve um assunto que era uma tensão. É uma tensão. Né? Que são 2 carreiras super respeitadas, que são os auditores e os analistas. Ambos trabalham na área do controle externo. O controle externo é muito amplo. Né? O trabalho que a gente faz controle externo é o olhar de alguém fora da gestão, é o fiscal, dando né? caminho. Eu digo brincando que a gente é o SINDACTA. Né? A gente não é o piloto é aquele que foi eleito pelo povo para pilotar o avião. A gente ali ajusta o rumo, a gente ainda dá o caminho para melhorar, faz o mapa, para evitar acidente, para quem não joga, não tem os kamikazes por aí. E a gente, a partir desse conceito,
a gente tem um controle externo que tem várias frentes. Temos o controle externo, que é a frente de fiscalização, que é aquele que vai no local, checa, faz a análise das contas, faz a verificação de uma política pública, volta para a gente. O relator, que é o conselheiro, ouve o gestor, sensibiliza, sabe a realidade do gestor, faz o cotejamento lá. O Ministério Público intervém, faz um parecer, diz se o caminho está certo mesmo ou não, é uma dupla checagem importante. E depois disso, a gente entrega uma informação com votação por vários conselheiros à sociedade. Nas câmaras, né? Então, esse conjunto de atuação, ele depende de uma harmonia muito grande, porque são autônomos. Eu não tenho interferência na auditoria, eu não posso influir na auditoria diretamente, cada um tem sua função, a auditoria tem um plano de trabalho. Então, para isso, a gente tem que ter uma carreira forte, né? Imagina, eu sou o presidente de um órgão que tem 3, 4 carreiras diferentes. Cada órgão desse tem que ter autonomia. E é isso que está na estrutura constitucional nossa, na estrutura legislativa. Só que essa estrutura de fiscalização, ela não tem só auditoria. Tem vários, tem os técnicos de auditoria. Antigamente eram chamados de técnicos. E o que foi feito há 20 anos atrás? Estou dizendo, eu cheguei a ser, já há 20 anos. Uma parte dessas pessoas que faziam o controle externo, que são os analistas de controle externo, eram técnicos, viraram analistas. E essa transformação não é a junção dos cargos. A gente não juntou. A gente, que eu digo, eu aqui em nome do tribunal, eu não estava lá. Mas não houve junção. Todo mundo que era técnico virou auditor. Não, não virou. Auditor é auditor desde o primeiro dia e até hoje só auditor que está lá na função de auditor de controle externo. Os antigos técnicos viraram analistas de controle externo. É a mesma estrutura, com mudança de nomenclatura, com elevação em razão da estrutura, do novo nível institucional do tribunal, para que aqueles que entraram a partir de tal data, só com nível superior. O Supremo admite isso. É permitido fazer essa alteração. O cargo eu acho que na Polícia Rodoviária Federal, o cargo de algumas discussões na auditoria fiscal. Porque simplesmente não podia mandar todo mundo embora, né? Nível médio, o TCU já fez isso, o nível médio, que era a exigência que se tinha na época. Como a instituição evolui, vai crescendo, vai ganhando corpo, vai ganhando função, aquele lugar que era nível médio, você eleva. Você leva para agora, a partir de agora tem que ser nível superior. As pessoas que estavam lá continuam, o cargo é o mesmo, a nomenclatura é o mesmo, as atividades são as mesmas e não se misturou funções, não se juntou. Se a gente tivesse feito isso, eu era o primeiro a dizer, né? Até porque eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Se tivesse um erro, eu era o primeiro a dizer. Cheguei na casa, vi esse conflito que há entre duas correntes, os auditores e os analistas. E não é uma tensão gigantesca, não é todo dia, não. É pontual, mais do caráter associativo, vamos assim chamar, que há uma tensão. E com toda a dificuldade que esse assunto pode trazer para um presidente, com toda a dificuldade que esse assunto pode trazer para casa ou para fora, muitas vezes, que não entende, ou que pode achar, teve uma burla. Não teve burla, concurso nenhum. Inclusive, podia até dar ensejo a fake news, tipo assim, olha, vocês cobram das prefeituras, como é que dentro de casa vocês não estão fazendo isso, né? A gente tem muita segurança do que foi feito. Como disse, eu não tenho compromisso. Se fosse um erro, eu era o primeiro a dizer, está errado isso aqui, vamos arrumar. Então, a gente tem segurança do que foi feito. Tem pareceres jurídicos, tem decisões do Supremo sobre essa matéria. Eu tenho uma atividade hoje, eu sou vice-presidente da Tricom. E a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu atuo justamente no Supremo em nome dos tribunais do Brasil. Acompanho os processos no Supremo. Isso é recorrente. A gente vê lá várias situações parecidas. Tem diversos casos no Brasil. O que, no caso da associação, está dizendo é que esses analistas não poderiam ser incorporados à auditoria. E não foram. Esse é o esclarecimento. Então, pode parecer difícil no primeiro momento, né? Chegando na cadeira, cheio de projetos, cheio de ideia, ver uma questão dessa, mas é oportuno. É oportuno. Eu não tenho dificuldade. Até porque, de repente, coloca no passado, né? Resolve o assim, STF arbitrando. E uma coisa que eu acho importante, Jamil, minha história de advocacia, na minha família, né? de OAB, de tudo, eu não tenho dificuldade com as pessoas que têm posição contrária. Zero dificuldade. Eu sento à mesa com todo mundo, converso, escuto, dou minha opinião. E busca conciliação. E busco. E quando chega nesse tema, que é um tema muitas vezes espinhoso, eu disse à associação, pessoalmente, disse, olha, o direito de petição, para mim, é algo sagrado. A pessoa tem direito de pedir e reclamar o que quiser. Eu posso só discordar, mas o direito seu de reclamar é legítimo. O que a gente pode dizer é que nada foi afetado na vida dos auditores do Tribunal de Contas. Não houve alteração da realidade deles. Se não fosse assim, não haveria direito, não haveria justiça, né? Exatamente. O TCE dá sinais de ser uma instituição em transformação, você já acabou de falar, deixando de ser aquele tribunal estritamente punitivo para adotar uma postura de mais orientação e diálogo com gestores e com a sociedade.
Isso vai seguir em sua gestão? Quais serão as diretrizes nesse sentido? E aí, falando de diálogo, né? A gente estava falando de diálogo Isso. justamente aqui com as instituições associativas, mas também a gente precisa de um tribunal. Eu digo brincando que o nome da gente, lá na Constituição, ou lá atrás, desde Rui Barbosa, há mais de quase 200 anos, a gente tem uma dificuldade do nome, Tribunal de Contas. De um lado, a pessoa diz, tribunal, vai prender, vai mandar... Não, vai usar a polícia. A gente não tem essa estrutura, a gente não tem essa função constitucional. E do outro lado, contas. Só olha balanços. Não, não é. Então, o nome dificulta a venda do que é, né, para a sociedade. Então, a gente hoje é um tribunal que foi reconhecido nos últimos anos, muitos anos, por aquele tribunal que é duro na fiscalização, que vai lá buscar a irregularidade de uma gestão, aponta irregularidade, manda corrigir e manda devolver o dinheiro quando o dinheiro foi mal usado. A gente ficou famoso por isso. Mas a gente não pode ser refém do sucesso. Né? Isso é bom, mas tem uma hora que isso não resolve o problema maior. Porque multar um prefeito 5 anos depois, mandar devolver um dinheiro tantos anos depois... Perdeu a efetividade. Né? Exatamente. Então, o mundo com a velocidade nova, essa velocidade 4.0 que o mundo exige, não dá para esperar um órgão passar 5 anos para mandar devolver um dinheiro que não vai achar. Dificilmente a gente recupera esses créditos, é difícil recuperar o dinheiro de 5, 10 anos depois. Então, o mais efetivo qual é? E é um bordão mais do que conhecido. Prevenir é melhor do que remediar. E a gente não está inventando isso, não. Rui Barbosa, como disse, há muitos anos atrás, quando ele foi quem fez o projeto de lei do TCU. Está lá escrito. É melhor prevenir do que a gente buscar o dinheiro depois de muito tempo. Está lá na exposição de motivos de Rui Barbosa. É o conceito do tribunal. A gente foi gostando desse outro lado, da sanção, mas a gente, quando viu, e também não é só o Brasil, é o mundo todo, da questão da velocidade, diz assim, a gente precisa entregar mais rápido. E precisa entregar alguma coisa mais palpável. O que é que a gente está fazendo com isso? Tem a legislação que diz que a gente tem que analisar a consequência dos nossos atos. Chama LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela veio com 2 artigozinhos, influenciada muito por Anastasia, ministro do TCU, que foi governador, foi secretário, foi ministro de Estado, foi senador e agora Tribunal de Contas, que influenciou muito aquela modificação legislativa, que foi essa lei, e a própria lei, a LINDB, a Lei de Introdução, e também a Lei de Improbidade Administrativa. Vários pontos da legislação brasileira sobre direito administrativo foi influenciada por ele e um grupo de pessoas que influenciaram, para dizer assim, olha, o gestor, às vezes, erra porque não tem condições de fazer, não tem estrutura para fazer. Ainda mais prefeitos que não tem uma equipe, às vezes, tão azeitada. Exatamente. Né? E aí, a gente ali no tribunal, pessoal de alta capacidade, todos, auditores, analistas, todos muito profundos, é uma produção de conhecimento vasta, uma tecnologia muito organizada que recebe dados de toda a gestão, com a troca de experiência no Brasil todo, no mundo todo, muitas vezes, dizer ao gestor que está difícil. Só com uma espada, né? Então, a gente começou, Jamil, só para concluir, a gente começou a precisar, por força de lei, e para entregar mais efetividade, a sentar com o gestor. E aí foi assim que o tribunal foi se transformando. Começou a olhar para a avaliação de política pública. Ao invés de condenar, ou olhar se o prefeito cumpriu 25% da educação, aqueles cumprimentos constitucionais, ele cumpria e ele deixava o IDEB do município estava ruim. Ele cumpria com o que a lei dizia, mas a política não estava boa. Pouco efetivo. O que é que a gente fazia? Que começou a fazer? Avaliar a política. E para avaliar a política, você tem que sentar com o gestor. E aí criou-se agora, na gestão de Pascoal, que é um grande, acho que é um dos maiores representantes do sistema de contas no Brasil, um grande conselheiro, ex-presidente, criou o Fala Gestor. Que é, o Fala Gestor, sua realidade conta. A gente vai no município, vai lá para a inspetoria, chama os prefeitos da região e diz ao prefeito, pode dizer aqui suas dificuldades perante o conselho e perante a auditoria do tribunal, vários setores, para ele dizer, está difícil isso aqui, eu não consigo fazer nesse tempo isso aqui, eu não consigo resolver esse problema no tempo da gestão, do controle, tem que ser no tempo da gestão. E aí você vai pactuando, vai chegando a soluções mais rápidas e mais efetivas do que condenar 5 anos depois. O que eu queria saber se essa mudança de orientação, de conceito, tem alguma coisa a ver com a pandemia, que vocês enfrentaram um momento muito, mas muito delicado, né? Licitações, e muita gente foi condenada, teve a imagem, né, prejudicada para o resto da vida por conta de acusações, muitas delas infundadas, e também por conta do chamado apagão das canetas. Né? E você acaba paralisando. Lula já fez essas reclamações em público, o Bolsonaro menos, mas ele dizia, poxa, a gente quer fazer alguma coisa aí, não anda, trava por causa da burocracia e tal. Tem um pouco a ver com isso aí? Tem tudo a ver. O chamado apagão das canetas foi um movimento que entendeu que o direito administrativo sancionador
ele estava excessivo. E isso gerava uma certa dificuldade nos gestores. Aquela história de, ó, a caneta vai ficar difícil, a pessoa não vai querer assinar. Pior, ele não vai querer nem sentar na cadeira para ser gestor. Porque o chamado direito, alguns chegaram a dizer que era o direito administrativo do medo. Né? Você coloca de forma adversarial o gestor na parede, e ele fica com dificuldade de tomar decisões. Quem era, há um tempo atrás, um servidor de carreira que queria ocupar um cargo desse e assinar um documento? Quem era uma pessoa que queria sair do privado para ir para lá? Então, apagando as canetas, era um pouco isso. Tinha um pouquinho de exagero na minha percepção. O ministro Vital do Rego, do TCU, diz assim, olha, quando a gente vai mergulhar mesmo, vê que um grande problema do Brasil no travamento de obras públicas é muito mais um problema de planejamento do que de decisões dos tribunais. Mas, chegando aí num tema central que você tocou, que é o problema do tempo da gestão e o tempo do controle. O político eleito, ele quer entregar rapidamente os seus projetos. É natural, ele foi eleito para isso, ele tem um tempo para entregar. Só que tem coisas que precisam passar pelo crivo da análise do tribunal. O tribunal, inclusive, é um grande colaborador. Às vezes o tempo é diferente, mas a colaboração é muito grande. Quando um projeto de uma PPP, por exemplo, precisa passar pelo tribunal, é para que ele dê segurança jurídica, para que um projeto desses leilões que vão aí para, seja Compesa, seja Arco Metropolitano, qualquer um desses que tenha um trabalho que vai contratar um terceiro para administrar uma coisa pública, se a gente não der segurança jurídica, se o tribunal ficar revolvendo a matéria o tempo todo, as empresas vão correr daqui do Estado. Claro. Então, quando o tribunal olha preventivamente, voltando para a história, prevenindo melhor do que remediar. Quando a gente olha preventivamente, quando a gente atua de forma pedagógica, a gente ajuda o gestor a decidir. Então, a caneta não tem um apagão, ela está cheia, a gente ajuda ela a ficar cheia para ele decidir. Mas, às vezes, a velocidade é diferente. A velocidade do gestor, a gente entende também que a velocidade do gestor é diferente. O caso do Arco é bem essa situação, porque lá atrás o governo Paulo Câmara tentou, mas teve muito óbice, aí acabou não saindo. Então, o Raquel agora foi muito mais esperta no sentido, vamos resolver logo no tribunal o que aqui é importante e que não é importante, e como é que dá para sair, cumprindo tudo. E o negócio está saindo, né? Agora vai se tornar irreversível. Já teve o primeiro trecho, em breve, até o final desse mês de janeiro, tem o segundo. Mas quando falar de gestor, me lembrei de um caso assim muito divertido recentemente, que foi prefeito de Aliança, Pedro Freitas. Ele passou pelo BNB, passou pela Caixa e disse, olha, vou botar uma agência aqui na cidade. E aí ele me contando aqui nessa mesa, a gente conversando, disse assim, mas a minha assessoria fez assim, epa, para aí, não vai dar certo não, o TCE vai empombar. Aí disse, mas vai empombar por quê? Porque não existe esse negócio de comprar uma agência. Ele investiu lá uns 700 mil e aí a assessoria achava que ia ser glosado. Ele falou, peraí, como é que pode gastar 1 milhão no show e não pode gastar 700 mil numa coisa que vai ajudar a cidade a pagar benefício, a economia toda a girar, né? É um pouco isso, de bom senso. Se você ficar só na letra da lei, não vai para lugar nenhum. A gente tem uma prática muito comum de dizer que se o gestor chegar apresentando o projeto todo, ajuda muito mais. Por exemplo, se a gente chegar a uma licitação, né, vem ali uma situação equivocada na licitação, o auditor vê o defeito, pede para a gente dar uma cautelar, suspende ali. Às vezes é uma questão pontual de uma aquisição do município, mas pode ser algo muito mais complexo. Pode ser o grande obra estruturadora do Estado, do município, por conta daquela ruazinha que está ali sendo travada. Quando a gente entende o contexto, ajuda. O ambiente, a decisão tem a ver com esse contexto. Você seria capaz de glosar a compra de uma caixa dessa? Não, para uma utilidade pública, não há dúvida, só se tiver alguma irregularidade. Não tendo, e eu conheço o prefeito Pedro, que agora vai ser o presidente da MUP. Corretíssimo. E veja, eu tenho uma ideia de que ele vai fazer uma gestão super dinâmica, porque ele já começa pensando fora da caixa. Né? E tem uma peculiaridade de alguns prefeitos muito interessante. Eu tive a experiência de algumas cidades que chegam lá, o procurador, o controlador, uma equipe, 3, 4. Eles praticamente vão todo dia no tribunal. Chegam lá, aí quando vai sair não sai a cautelar, não sai a decisão contrária. Eles vão conversar com o auditor, porque eles vão tentando resolver. Esse ambiente dialógico do tribunal já é patente, já está acontecendo. Antigamente, o auditor não recebia um prefeito, não recebia. Os conselheiros, muitos anos atrás, diziam, não, botou assessor para... Hoje o ambiente é muito mais dialógico, porque o que a gente quer?
que a obra fica paralisada ou que funcionar, tem né? algo funcionando. Daqui a pouco a gente fala de obras paralisadas. Uma das suas prioridades será a adoção de práticas de consensualismo, você já falou, né? Poderia explicar do que é que se trata e como isso pode ser uma solução para problemas antigos, como essas obras paralisadas? Esse ponto é importante, porque, Jamildo, o ambiente dialógico, né, ele permite que a gente comece a ver que tem alguma coisa errada quando a solução é tardia. Isso é claro. Então, a gente começou a dizer, não, vamos conversar com o gestor, vamos entender qual é a dificuldade dele. A LINDB dizendo isso. Mas também tem outras legislações que disseram, olha, ao invés de você sancionar, procure conversar com as partes para elas fazerem uma autocomposição. Isso veio da lei de arbitragem, da lei de mediação. Hoje, a justiça tem mecanismo de conciliação, a justiça do trabalho, a justiça... Muitos não precisam nem passar na justiça, resolve no cartório. Que é uma tendência do mundo, dessa complexidade que é o excesso de litigância e a máquina estatal que não consegue entregar tudo. A gente começou... O direito administrativo foi o último a receber isso. E o Tribunal de Contas da União foi que deu o boom nessa questão do consensualismo, que é você criar ambientes, mesas temáticas para resolver conflitos. Eu vou dar só 2 exemplos para a gente ficar aqui conversando sobre isso, para ver como é interessante. O caso, agora mais recente, é a obra paralisada da Bahia, de Salvador para Itaparica, um dos maiores pontos do Brasil que vai ser construída, com a empresa chinesa, ficou 10 anos parada. Maior que Niterói, não? Maior. É? Do ponto de vista, acho que da parte de coberta de água, acho que é maior. 10 anos paralisada essa obra, com a empresa chinesa, que destravou o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Mecanismo de mesa de negociação. Outro mais intrigante ainda. Porque se ficar naquele negócio, manda mais 10 petição anos. para lá, manda petição para lá. Os advogados. Não, eu vou ficar mais 10 anos nisso. Para quê? Né? O dinheiro parado, o dinheiro no cofre do município, do Estado, a empresa querendo receber e o povo sem a obra estruturante ali, que vai mudar, mexe com mais de 20 cidades daquele entorno, que a gente pensa só 2 cidades. Mas uma coisa importante, que foi para mim mais emblemática, o TCU, junto com o TCE da Bahia e o TCE do Mato Grosso, resolveram um problema interestadual. O governo da Bahia fez um VLT numa região lá. Construiu o VLT, começou a construir e foi pedir a compra dos VLTs. Quando tem aquela crise dos semicondutores, aquela questão tecnológica de transporte, e foram comprar no mercado internacional, a empresa disse, a gente só entrega com 7 anos. Eu estou fazendo um negócio para agora, daqui a 7 anos. E aí descobriu-se, na conversa no TCU, que o Mato Grosso era o inverso. Eles construíram, na época da Copa, a estrada, compraram o trem, o VLT, o veículo rápido, e leve, né, sobre trilhos, e teve um problema de desapropriação. E não pôde botar o trilho. Tinha trem, mas não tinha trilho. O outro tinha o trilho, mas não tinha trem. Foi feita uma composição, 3 tribunais, TCU, TCE de Mato Grosso, TCE da Bahia. Agora, em dezembro, foi a coisa mais bela que eu vi nos últimos tempos de Tribunal de Contas. Eram os ministros do TCU, os conselheiros da Bahia e do Mato Grosso. A população, os 2 governos, a população batendo palma e o trem do VLT andando naquela região do entorno lá de Salvador. O VLT saiu, o trem foi reapreciado, a quantificação, é como se fosse um carro zero parado, né, muitos anos. Então, teve negociação com a empresa para ela fazer recondicionamento, para transportar para a Bahia. Tudo isso no ambiente do tribunal. Então, o tribunal passou a ser um lugar de consenso, onde as partes podem convergir. E é o que a gente está fazendo... Buscar mais a solução e menos o problema, né? A gente está fazendo isso já no Canal do Fragoso. O Conselho de Seu Rodolfo já está numa mesa de negociação com a empresa e o governo e vai sair, depois de muitos anos, isso vai sair do papel. Assim, tem parte da obra que está travada. A gente tem a expectativa e tem projeto para isso, que é esse levantamento, Jamildo, que a gente faz todo ano, de obras paralisadas. É belíssimo o trabalho, porque a gente levanta o assunto. Mas é uma autópsia, né? A gente coloca a sociedade para fazer um controle social, com a ajuda de vocês, da imprensa. Mas depois disso, todo ano a gente diz, já é obra parada, Por que a gente não começa a olhar e dizer assim, a gente... Vamos tirar da lista? Pela expertise que a gente tem, olhando a conversa com o prefeito, a gente dizia, prefeito, vem aqui, vamos sentar aqui. Essa obra é interessante, é importante. Empresa, é possível sentar, auditores, Ministério Público, todo mundo na mesa, com luz sobre a matéria, né, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma dificuldade. Dá para sair disso aqui. Então, se a gente tiver uma obra, nos próximos 2 anos, que saia dessa obra paralisada para entrega efetiva à população, eu me darei por satisfeito. O projeto são resolver todas, mas assim, se a gente tiver uma, é prova de que o consensualismo é uma prática relevante no ambiente do tribunal.
levando em conta tudo que você falou aí, vocês podiam se envolver com a Transnordestina, porque a gente foi levou uma rasteira arretada, né? E tem que ser TCU, eu acho que é verba Sei que federal. você que falou TCU, TCE. Tem que estar todo lá mundo na junto. Bahia, Mas pode ser. né? Existe um antes e depois, pessoal, ao sair da política institucional e entrar no controle externo. Você chegou em 2019, né? O que é que mais mudou no tribunal ou em você de lá para cá? Qual foi a decisão mais difícil que precisou tomar como conselheiro até hoje? Eu sempre fui, nos meus... O que é que mais lhe surpreendeu? nos 20 anos que eu fui advogado, eu tinha uma visão do Tribunal de Contas muito limitada. Mesmo limitada. Limitada porque atuava pontualmente como advogado lá, no Tribunal de Contas. Você chega ali... Não via o todo, né? Você só vê ali, ó, sete conselheiros julgando, o Ministério Público, o prefeito, uma empresa, um gestor que lhe contrata, você faz a defesa de um relatório, seu ambiente de percepção é muito mais limitado. Quando eu chego no tribunal, eu me deparo com um mundo muito vasto e também um tribunal em transformação. Esse tribunal que começou a avaliar a política pública, fazendo consenso, diálogo, e isso me encantou, Jamil, de verdade. Isso me encantou, assim, eu não imaginava, não projetei estar nesse lugar, como disse, né? Foi uma situação muito peculiar. Eu tinha projetos de advocacia de outra matrizes, mas isso me encantou. E eu, logicamente, trouxe um pouco da minha bagagem como advogado. Eu aprendi muito com meu avô, que dizia assim, o advogado é o primeiro juiz, é o primeiro juiz da causa. O seu advogado é o que diz assim, olha, não vai entrar com isso aqui, não. Isso aqui não tem direito, isso aqui tem. Não leva você para aventuras, ele dá segurança a você. Então, a gente, com essa maturidade de muitos anos de advocacia, muitos anos de relação institucional, com essa percepção plural do que é a política, fui advogado de 5 governadores, vários senadores. Como fechar as pontas, né? E eu chego com maturidade ao tribunal para olhar, agora, com esse aprendizado, que é uma coisa nova, que está assim, em evolução. E aí, dificilmente, eu me deparei com algo mais complexo do que, como você falou lá atrás, eu vou voltar a esse assunto, com o momento da pandemia. Foi um momento mais difícil. Não foi fácil ali, porque era novo para todo mundo, né? A gente, às vezes, passados 5 anos, a gente esquece, né, Jamil? Porque não tinha parâmetro, né? Todo mundo em casa. O tribunal funcionava. Sabe quantas pessoas tinham no tribunal quando fechou? No dia 17 de março, no dia seguinte, só tinham 3 pessoas trabalhando. O presidente de Rodolfo, acho que era Dema, que era assessor dele da presidência, e Aquiles, que é o procurador da AGU, que é da AGU, que está cedido lá como procurador-chefe da gente. Eram as 3 pessoas que estavam trabalhando dentro da sede do tribunal. Todo mundo foi para casa, a gente teve que se modernizar rapidamente. As fiscalizações eram online, e isso gerou uma situação diferente, né? Eu me coloquei à disposição dos advogados para ouvir, porque os advogados, como é que eu vou entregar o memorial de um processo? Como é que vai funcionar isso? Então, foi um momento muito difícil. Depois dessa primeira fase ali de assustamento, a gente começa a ver um problema das compras e aquisições naquele período. E você lembra disso, repercussões, barulho de todo tipo. Terrível. E a gente, às vezes, a gente esquece, e eu gosto de dizer sempre isso, que a gente lembra muito facilmente do médico que salvou vida. A gente lembra rapidamente de alguém que aplicou a vacina. A gente lembra de uma situação de um parente que foi salvo porque teve um médico ali resolvendo. Mas a gente não pode esquecer de toda a cadeia produtiva para esse resultado. Para isso funcionar, exato. Quantas pessoas foram para as prefeituras e para o governo trabalhar para salvar vidas, deixando sua família em casa? Então, tem uma cadeia de produção. O pessoal que fez a licitação, que comprou. Era um momento muito difícil. E aí, nesse ponto, quando a gente vai julgar as contas, o tribunal, e é por isso que o tema é muito relevante, o tribunal, com sua expertise de auditoria, fez uma checagem de que os valores ali estavam excessivos, no caso específico da Prefeitura do Recife, que é a oportunidade de falar sobre isso. Até então não falei, porque como julgador me preservei nos últimos anos para não falar, mas agora como presidente, já um pouco mais distante da situação, vale a pena tocar nisso. Os processos que a auditoria fazia, eles apontavam uns valores excessivos. Não, comprou máscara tantos milhões, comprou máscara demais, comprou assunto tal, respirador, tudo era excessivo. Mas aí a própria auditoria, com base no seu histórico de temperatura normal, né, do que era o tempo normal, foi fazendo suas verificações. E eu achava estranho, porque o preço do álcool em gel, quando eu saía de casa para comprar álcool em gel para minha casa, de manhã era um preço, de tarde era outro. Havia uma fluidez dos preços. A concorrência internacional por bens e serviços médicos levou a um nível estratosférico. A gente nunca viu aquilo. De governo mandar parar a carga, tomar de outro estado. Os Estados Unidos, se fosse Trump, de regra, meu Deus. Fizeram isso. Os Estados Unidos, na época, apropriaram um avião que tinha respiradores. O Estado nunca... a gente estudando direito administrativo, tem uma figura que é requisição administrativa. É quando
o Estado, por necessidade, pode entrar aqui e tomar o seu lugar para fazer uma... Foi feito isso para pegar gasolina, por exemplo, Foi feito isso né? para pegar máscara. O governo do Estado fez isso para pegar máscara. Então, imagine os estados de guerra que a gente viveu. Aí veio uma legislação específica do Congresso naquele momento, que flexibilizou as contratações. Disse, não dá para esperar uma licitação de 3 meses para comprar um equipamento. Não dá para esperar para montar um hospital 2, 4 meses. Vai morrer gente. E todo mundo sabe, eu perdi pessoas próximas, todo mundo perdeu, sabe o que foi, né? A demora para comprar vacina e todo aquele problema que gerou. Então, quem foi ali rápido e atuou, tinha que ter essa consideração por todos nós. E a própria auditoria, no começo, que era muito tá alto, revisitou isso. Isso porque foi a decisão mais difícil, porque eu chamei a minha percepção do direito que eu tinha, com base nesses argumentos jurídicos, com base nesse argumento do contexto, e dei uma decisão, dizendo que a aplicação dos preços naquele momento, em razão da fluidez, volatilidade, a concorrência entre público e privado internacional, né? Era uma concorrência mundial sobre bens e serviços, eu precisava ponderar isso. E veja como é importante. Passado o tempo, Jamildo, a auditoria refez o método de quantificação em períodos extraordinários. Hoje, a nossa auditoria usa o método, aqueles valores que eram ditos, aí Carlos Neves absolveu, apagou. A própria auditoria hoje faria diferente, em razão da experiência que teve com o período da pandemia. Por isso que eu digo, foi um momento de muita dificuldade, eu em casa tomando essas decisões, né? Isso aí então, não é fácil. É aprendizado, né? Porque nada foi tão mais maluco quanto aquilo. Já te perguntei sobre a pandemia, ensinou muito. Queria perguntar sobre a questão das fiscalizações de emendas. Tem uma no plano estadual, né? Já gera polêmica por si só, por conta aí da disputa entre a Alep e Executivo. E também tem uma mandada por Dino. Vocês vão se enfronhar nisso aí, rapaz? Você acha pouco? Eu não estou só enfronhado, não. Eu estou lá, porque eu estava em todas as reuniões no Supremo, perante o ministro Dino, pela função que eu estou na Tricom, né, que é a Associação Nacional dos Membros Tribunais de Contas, que é uma associação, só um parênteses aqui, a associação que começou como uma associação de membros e hoje ela passou a ser uma grande referência nacional. Tanto que ela é chamada ao Supremo. Eu conheci por conta de Pascoal. Pascoal foi presidente e ele que fez essa transformação, né? Em razão do marco de medição, a gente faz uma autoavaliação entre os pares. Os tribunais mudaram muito nos últimos anos. Pascoal foi presidente, eu sou vice-presidente. E aí a gente atua no Supremo. O Supremo manda chamar a Tricom. Ele que mandou, o Dino mandou chamar a Tricom. Disse, olha, eu não vou chamar todos os 33 tribunais para cá. Fica mais prático, né? Mais prático. Chama a Tricom como representante desse grupo, a gente está lá. Eu fui para reuniões complexas no começo, muito difíceis, entre o Congresso Nacional e o governo federal, muito difíceis. Depois, isso foi evoluindo para a construção. Hoje, o portal da Transparência Nacional, salvo engano, tem um nomezinho, Transferigov, é um mecanismo de rastreabilidade das emendas. Dino ainda está muito em cima do que foi para trás, no período anterior a essa atuação dele. Mas essa fase do Congresso novo, eu não estou discutindo o mérito das emendas, estou discutindo se é certo, se é errado, se tem muito orçamento para emenda, não tem. Falando da parte objetiva da decisão. Um dinheiro que vai para uma conta de um município tem que ser rastreável. Eu tenho que saber para onde vai. Não dá para entrar na conta e sumir. Ele tem que ter uma rastreabilidade. Tem que entrar aqui e para esse lugar aqui, a gente saber quem pagou, o que é que comprou, prestar conta. Isso faz parte da estrutura do direito do orçamento. Ou deveria, né? E aí, estava entrando e sumindo. Era uma transferência que entrava na conta única da prefeitura e sumia. Você não sabia o que eles fizeram. Podia fazer qualquer coisa. Dino foi e disse, não, federal, a gente vai criar uma rastreabilidade, um sistema pelo Ministério da Inovação e Gestão, MGI, alguma coisa assim, que é Esther Dweck, aquele ministério, eles estão cuidando disso. Criaram uma plataforma, apresentaram ao ministro, o ministro concordou. Quando validou, aprovou tudo, ele disse, agora, Tricom, Estado e municípios é com vocês. Vocês agora vão fazer, porque a Constituição estabelece que regra orçamentária e de responsabilidade fiscal, ela deve ser espelhada em todos os níveis federativos. A Constituição manda que nessa área, o município tem autonomia, o Estado tem autonomia, mas nessa área não. Todo mundo tem que se espelhar no federal. O orçamento, a responsabilidade fiscal é algo que se espelha por métrica para todas as unidades da federação. E a gente ficou com essa responsabilidade. Então, a gente saiu de lá, comunicou a todos os tribunais fizeram regulamentações. A gente, no caso de Pernambuco, sentou com a Assembleia, com o governo do Estado, com a CEPLAG, com todos, fez o caminho da rastreabilidade desses gastos e ordenou
por força resolutiva, que os municípios fizessem legislações sob pena deles não poderem transferir nos municípios que têm a emenda impositiva, a emenda PIX. Já pensou? Então, é um trabalho longo. Vai ser... E em relação ao Estado, tem... Não, está mais tranquilo? Como eu disse, nesse aspecto que a gente está cuidando, a gente não vai cuidar se o valor é muito ou se o percentual está... O papel da gente, e eu gosto de dizer, eu tenho muito cuidado com isso, o tribunal tem uma barreira de contenção que a gente conhece bem. A gente sabe até onde vai. Né? A gente vai até aqui, querem botar a gente, às vezes, em coisas que não é nossa, a gente não entra. Às vezes vão por outros caminhos aí, alguns fake news, alguns pseudo-jornalistas que tem por aí querem colocar a gente em assuntos que não são nossos, né, Jamildo? E a gente tem um cuidado de dizer, a gente vai até aqui. A gente vai analisar se o gasto público está correto, vai. A gente vai olhar a rastreabilidade, vai. Mas, assim, a Assembleia tem autonomia para, na sua lei orgânica, dizer se o percentual é de tantos mil ou tantos milhões, sentando com o detentor do orçamento, que é o executivo, eles que têm que sentar e fazer a composição. A gente não vai entrar. Eu até disse, fiz questão de dizer, tenho dito, que eu não vou, de forma alguma, admitir, pela minha história, que se utilize, que se traga o tribunal para o ambiente da política, Jamildo. Não vou mesmo. Querem fazer essa remissão, porque eu tive essa origem, mas eu não fui filiado a partido, tenho minha história, você me conhece, todos que não me conhecem, busquem conhecer, olhem meus votos, olhem a consistência das coisas que eu faço, para ter certeza que eu, conhecendo a casa como hoje eu já conheço, não vou permitir que se use a casa de fora para dentro, querendo ou de dentro para fora, que a casa seja instrumento de política. A gente é instrumento de administração, a gente é instrumento de gestão. O triste é que o ambiente de modernidade que você tem hoje nas redes sociais permite que qualquer pessoa saque contra a moral de qualquer outro e fique por isso mesmo, né? Por isso que no livro de Felipe Nunes, não é o Brasil, é o Brasil no Espelho, ele defende lá de forma bastante enfática a necessidade de prestigiar o jornalismo profissional, que são pessoas que têm uma ética pessoal, passaram pela faculdade, podem ser processados, porque qualquer Zé Mané pode falar qualquer coisa e não dá em nada, mas se o jornalista fizer, ele está ali sob o risco de sofrer uma represália forte, né, economicamente, de processo. Então, essa parte é bastante importante. E vocês eu tenho muito têm respeito, dado muita, eu tenho muito respeito, muita relevância. Tenho muita relevância e muito respeito. Estou aqui, você sabe disso, e fui em todos os jornais, porque eu acho que nesse mundo, desse ódio remunerado, desses vieses que as pessoas só escutam um lado, a gente tem que ter o reforço da comunicação jornalística. E o tribunal, que tem uma estrutura de dados, uma base factual muito forte, a gente tem informação dos cidadãos, a gente tem informação das pessoas, a gente tem dados sobre a vida do cidadão pernambucano. Isso é relevante para, junto com a imprensa, chegar mais próximo. Eu acho que a gente, para combater esse ódio remunerado, a gente tem que chegar até mais perto do cidadão, que é outro desafio que eu tenho na minha gestão. O livro é maravilhoso, né? Você já está lendo. Já estou lendo. Recebi de Pascoal, do meu querido companheiro. Pesquisando que ele pergunta se as pessoas sabem. Então, a maioria não sabe de absolutamente nada. E a segunda pergunta é: qual é o grau que você acha que você acertou? E aquele pessoal que se informa por Zap, por rede social, é o que é mais arrogante e é menos informado. Então, é difícil quando você encontra esse tipo de gente, né? Que é muito enfático, embora esteja falando bobagem. Como é que você vai dialogar? Tem que respeitar, mas fica difícil. E eu tenho também, isso é importante dizer, não tenho dificuldade nenhuma com a opinião contrária. Né? Pode me criticar, agora tem fundamento. Né? Ele votou assim, vamos ver meu voto. Eu gosto de dizer isso porque há uns argumentos que são usados, sabe, Jamil? Diz assim, porque as pessoas querem 30 segundos, não quer? Imagina ler um voto. Um voto de 100 páginas, 50 que páginas. Pode ter um monte de nuances, é difícil. Mas uma coisa que eu tenho dito, assim, acho que é importante a gente sempre firmar isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade em uma opinião contrária. Pode vir a opinião contrária. Se ela for fundamentada, a gente vai discutir no ambiente do direito. Agora, personalização, deturpação da informação, isso não leva ninguém a nada. A gente, para combater isso, tem que se aliar as pessoas que vão levar a informação ao cidadão. Porque é difícil o cidadão entender o tribunal já é complexo. Por exemplo, entender que tem uma área de auditoria, depois tem um julgamento, e que os dois têm funções diferentes. Quando a gente diz assim, a área técnica e o outro é político. Eu digo, eu não sou político. O político, num processo, num voto de um político, o que é que ele faz? Sim ou não? Né? Aperta um botão, a partir da sua ideologia, dos seus compromissos com aqueles que o elegeram. Isso é um voto político. O meu voto é técnico.
eu tenho uma técnica de direito, eu tenho que fazer, eu não posso dizer qualquer coisa, eu tenho que pegar um argumento, contrapor a outro, para chegar a um argumento final e apresentar e debater com 3, 4, 7 conselheiros muitas vezes. Então, dizer que é um voto político é muita deslealdade com o tribunal. Né? Mas olha, os dias de hoje são assim. Deixa eu lhe perguntar sobre a questão do rombo da Previdência. Vocês fizeram um estudo bastante amplo, o rombo de 60 bilhões nas contas das prefeituras de Pernambuco, um número chocante, mesmo para patrões nacionais. Ainda teve o caso de Abreu Lima, que perdeu uns 3,5 milhões Agora do banco. Vai dançar completamente, porque os estados e municípios não têm cobertura do FGC. Aí eu lhe pergunto sobre a questão da efetividade. Onde é que estava o TCE? Faltou... Foi só dar canetada, tem que fazer... E por que não resolveu? Porque isso aqui é um pepino grande para o futuro de vários servidores, né, municipais. A gente tem Tem saída? A gente tem um trabalho, há muitos anos, a gente vem pontuando, porque a gente, quando analisa a conta de governo, né, a gente tem 2 faixas ali que analisa o prefeito e os governos. A conta de governo é aquela que são os critérios, os limites constitucionais e legais, a obrigação dele que tem que ser cumprida. Educação, saúde, 25%, 15%, tem lá as metas. E previdência. A gente sempre, em todos os meus votos, previdência aparece como um ponto de irregularidade e a gente manda para a Câmara. Só que esse voto, esse parecer prévio nosso, vai para a Câmara e é ela que julga. Pode ser derrubada. Ela pode ser barrada pela maioria absoluta, mas ela que julga e isso pode gerar inelegibilidade. Esse é o efeito que a gente consegue nesse aspecto da conta de governo. Na conta de gestão, que antes a gente tinha dificuldade, porque havia uma interpretação do Supremo não, de alguns órgãos, de que a gente não podia dar uma canetada no prefeito lá, nesse caso, porque o prefeito sempre tinha que ir para a Câmara. Aqui em Pernambuco até menos, mas vários estados do Brasil, quando a gente decidia, quando mandava a lista com um julgamento irregular de um prefeito, com devolução ao erário, a Justiça Eleitoral não conseguia condenar, por exemplo, inelegibilidade. Alguns tribunais não conseguiam condenar um prefeito a devolver o dinheiro que ele autorizou o pagamento equivocado. Só que o ministro Dino, também, no caso, numa atuação na DPF, da Tricom, disse, não, quando o prefeito for gestor, quando ele assinar o contrato, quando ele pagar a medição, quando ele pagar aquele contrato, ele passa a ser responsável pelo tribunal. E o tribunal pode mandar ele devolver, pode mandar ele ser multado. E, nesse aspecto, a gente, durante muito tempo, entendeu que a Previdência só podia responsabilizar o prefeito quando o prefeito deixava de passar a verba. Só que, às vezes, o deixar de passar a verba não é o único problema. O problema está na gestão também. A criação em Pernambuco de diversos fundos de previdência próprio, que é uma peculiaridade de Pernambuco, Rio de Janeiro e acho que Rio Grande do Sul. São 3, 4 estados. Não é um problema nacional. Acabou se mostrando um erro. Um grande erro, coisa de 20 anos atrás. Grande erro. Houve uma indução de todas as instituições, de que era melhor cada um sair da Previdência Federal e ficar aqui. Hoje, a Previdência Federal, o regime geral, não quer receber de volta. Sim, já está com um pepino desse tamanho. Os municípios não têm condições de pagar. E minha preocupação com aqueles trabalhadores das prefeituras que dificilmente vão conseguir, muitos não vão conseguir se aposentar. Devo pegar o dinheiro todo de um prefeito e dizer, pegue todo o seu dinheiro e coloque na Previdência, ele não consegue pagar a folha. Como é que a gente resolve isso também? Então, a gente começou a fazer um trabalho de conscientização, inclusive de treinamento para gestões. Um fundo de previdência próprio, Jamildo, tem que ter por obrigação, para atuar no sistema previdenciário nacional, pessoas certificadas. Como é que você vai arrumar, às vezes, em algumas cidades, uma pessoa com essa certificação para mexer no mercado financeiro? Isso dá problema na utilização indevida dos recursos. E a gente tem investigado isso. A gente tem atuação. Um dos primeiros casos que eu peguei, parecia uma coisa surreal quando eu cheguei. Eu tive um susto. Uma previdência do interior, uma cidade do sertão, o fundo de previdência, ele escoava todo mês um dinheirinho para uma conta. Foi até uma operação da Polícia depois civil. Ele escoava o dinheiro todo mês para uma conta específica, que era da avó dele, que era uma senhora. E o dinheiro ia saindo. A gente detectou. Cara de pau, tá? A gente detectou. Não, porque ele fazia duplicação. A pessoa saía de licença, quando voltava, ele mantinha a conta aberta, transferia a conta. A Polícia Civil, junto com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles prenderam e a gente abriu todo o processo e foi condenado a devolução de mais de R$1 milhão, que foi retirado assim, a conta-gota. Imagina isso numa prefeitura grande, com muito dinheiro. A gente tem que ter muito cuidado, porque o dinheiro da Previdência não é um dinheiro... o dinheiro da Previdência não é importante. É super importante. É a segurança dos professores,
dos médicos, dos trabalhadores daquela prefeitura. É fundamental para o futuro daquelas pessoas. E no mundo que cada vez mais se diminui a quantidade de professores, por exemplo, se diminui a quantidade de médicos, fazem contraste de terceirização, de temporários, esses daqui vão ficar sozinhos, sem o rendimento no seu futuro. Nesse mundo de aplicativo também, que as pessoas não têm a segurança para o futuro, né? Imagina o que a gente está contratando de problema. Uma pergunta mais viajada, não é a palavra, né? Mas misturando com o nacional. Limite do controle dos tribunais de contas. Veja o caso aí do Master. Surgiu uma discussão sobre o TCU fiscalizar atos do Banco Central. Está até recuando nesse momento, né? O Tribunal de Contas pode fiscalizar o fiscal. Onde estão os limites da atuação dos tribunais de contas? O TCU poderia, por exemplo, revisar uma decisão do CAD ou isso extrapola suas competências? Você que tem essa atuação nacional. Esse tema tem uma dificuldade aí de eu opinar mais concretamente, porque não conheço o processo em si, para dizer até onde o ministro foi, eu poderia ir, até seria descortês da minha parte com um colega que é o ministro do TCU. Mas, numa análise mais abrangente, esse debate sobre os limites da atuação do tribunal é muito importante. Até onde a gente vai? Onde é que a gente tem que se conter? Onde é que a gente tem que parar e deixar outro órgão funcionar? Por exemplo, eu tenho muito apreço e conheço muito bem, porque atuei, com a justiça eleitoral. Até onde a gente vai quando faz a lista? A gente não faz uma lista de inelegíveis, a gente faz uma lista de julgamentos irregulares. Quem disse é inelegível é o outro órgão. Essa limitação que a gente tem que ter entre dois órgãos é fundamental, tem que estar clara. Isso acontece quando a gente tem relação com as agências reguladoras. Todas. Todo aquele órgão que tem matriz de autonomia do executivo e tem a função também de fazer um controle, a gente tem que ter cuidado para não ultrapassar. Para não confundir, por exemplo, a gente quando vai olhar para o transporte público de passageiros em Pernambuco, a gente não pode invadir a competência da ARP. O valor da Compesa, a tarifa da energia, a gente não pode invadir a competência desses órgãos. O que não quer dizer, Jamildo, e é importante, que a gente não possa fiscalizar, porque é um órgão público também. Então, a gente pode fiscalizar. Se tiver um problema de irregularidade de um pagamento, de um contrato, dentro daquela instituição, a gente pode fiscalizar. Mas a gente não pode entrar na competência deles. Então, se um órgão tem a função, um órgão de meio ambiente, CPRH, está dando uma licença, qual é a função da gente em relação àquela licença? Não, é a competência dele. A gente vai até aqui. Mas a contratação dos funcionários, dos servidores, como é que ele paga? É nossa competência. Que for mensurável. Então, essa percepção da competência que é fundamental para não gerar esses conflitos entre instituições. Aproveitando aqui, a gente falou muito recentemente sobre o leilão bem-sucedido, leilão parcial da ARP, né? Perdão, da Compesa. E a ARP vai ter um trabalho fundamental, que é fiscalizar, porque a empresa privada pode desbordar aí e fazer bobagem. Mas ela tem estrutura suficiente, vocês vão acompanhar isso, porque vocês também deram colaborações para a estruturação do edital, né? Sem dúvida. Isso é um... E foi um dos pontos para ter segurança jurídica e ter interessado. Isso é um ponto relevantíssimo. Eu tenho uma formação, inclusive estou estudando, estou fazendo MBA em PPP e concessões. Estou estudando essa matéria, porque é uma matéria que para mim foi muito mais nova. Você encontra tempo para estudar ainda. É um estudo online. De vez em quando vou a São Paulo, participo de umas aulas, mas é um estudo muito importante, porque é uma faixa do direito administrativo que eu não tinha muito domínio. Então, eu disse, eu vou estudar. E comecei a fazer. E esse MBA tem sido muito importante para mim. Abre a cabeça, a gente percebe a visão tanto das empresas públicas como das privadas, todos aqueles agentes reguladores, todo mundo para ter mais de 100 alunos participando. E o debate é no mesmo nível. Né? E aí, essa percepção de que o tribunal, quando funciona preventivamente, ele colabora. Se perguntar no Brasil todo, onde o tribunal faz o que a gente faz, que é olhar o edital antes, sentar com o gestor, porque está previsto isso, sentar com o gestor, fazer as correções de rumo, que a gente já faz em licitações. Normalmente, a gente já faz em licitações, a gente indo atrás, né? Que são aqueles casos que Pascoal aqui teve com você e falou. Gerou uma economia de 12,2 bilhões em 2 anos. Só a gente atuando ali preventivamente. No caso de PPP e concessões, o olhar não é só a questão da preventiva, é o olhar de segurança jurídica. O olhar é de segurança jurídica. E está falando de contrato de 30 anos, Contratos de 30 anos, que vão ser modificados ao longo do tempo, porque nada... A realidade muda, né? Dificilmente alguma coisa é igual durante 30 anos. E quando você vai alterando essa realidade, você tem que ir ajustando. O contrato tem que ter brechas interessantes, flexibilidade, para que o contrato seja moldado ao interesse público, não privado. E esses contratos, quando o Tribunal de Contas não participa, eu digo porque conheço, o Tribunal de Contas de São Paulo, por exemplo, ele não faz essa análise prévia, ele só faz a posteriori.
E muitas vezes... Está naquela regra punitivista ainda, né? Não, e eles têm essa visão, mas no caso de PPPs, eles não participam. Então, o que acontece? Você faz o leilão, vê uma empresa de fora, vê uma empresa, compra aquele ativo, vai começar a operar, depois chega a fiscalização. Não é que a gente não vai fiscalizar depois do contrato, mas essa segurança que dá ao gestor, a governadora Raquel Lira, eu vi a sessão do leilão, eu vi toda a sessão, porque me interessa o tema, sei da importância do assunto e vi que o elemento mais importante ali era a segurança jurídica. Era saber que no Estado de Pernambuco, um órgão de controle fez uma verificação e o leilão foi a público, atraindo interesses econômicos que vão beneficiar a população. Isso, para mim, já vale, né? Isso foi um trabalho de Disseu Rodolfo, que mergulhou profundamente no tema, que entregou à sociedade. Um grande conselheiro. A nossa participação muito é essa. E auditores altamente qualificados nessa área. Eu estou fazendo o MBA, mas tem gente com doutorado lá sobre o assunto. Eu estou aprendendo. E eu queria dizer isso, Jamildo, para dizer que a gente não tem nenhuma dificuldade de fazer essa autocontenção. Até onde a gente vai? Aqui é com a gente vai profundamente. No meu limitezinho, eu vou até profundamente onde eu posso. Mas eu não vou mais. A ARP, a gente tem que ser parceiro. A gente tem que ajudar a ARP a se estruturar. Uma agência que vai fiscalizar um contrato desse tamanho tem que estar mais estruturada. O que é que a gente vai fazer? A gente pode olhar, você tem quantitativo de contratos, você tem concurso, você tem gente suficiente para isso. Recentemente, a gente fez isso, eu fiz um caso concreto que eu fiz isso no EMOP. O EMOP, a auditoria disse, olha, está com uma dificuldade aqui, médicos, está faltando médico aqui, o auditor verificando pela atuação. A diretora do EMOP se defendendo, dizendo, eu estou querendo fazer o concurso, mas eu estou com dificuldade aqui. Eu disse, no meu voto, ela fez todos os movimentos, a diretora, para resolver o problema. O que é que está faltando? Concurso. Então, informar o governo do Estado que é necessário planejar um concurso para o EMOP, para que tenha médico suficiente para atender a demanda da população. É a colaboração da gente. Uhum. Quando a gente passa a ser um órgão que não está preocupado só em colocar uma multa em alguém... E manchete de jornal, né? E a gente colabora. A gente fez uma avaliação do Hospital Getúlio Vargas. Passou por mim, eu era o relator de saúde. Sim, a gente chegou a noticiar muito. E essa operacional, quando a gente entregou o produto final, ele não tem assim, condenar fulano. É um problema histórico, né? São vários problemas históricos. E era marcação de consulta, de cirurgias eletivas. Uma auditora médica da gente fez um trabalho belíssimo. Um grupo de pessoas. Quando chegou no voto, eu certifiquei isso. A secretária sentava com a gente para discutir o debate, o assunto. E, no final, quando a gente entregou, eles agradeceram. Isso aqui é um produto que vai colaborar com a gestão. É o que a gente quer, Jamildo. Cada vez mais contribuir com a gestão, porque é mais rápido do que passar 5 anos para punir. Agora, não é o meu pensamento, mas alguém pode dizer assim, isso aí o TCE virar executivo. Vocês têm esse receio? Tem essa crítica. Eu digo brincando, a gente como eu disse, a gente é o sindacta, a gente não pilota, né? A gente respeita muito, eu respeito muito a legitimidade do povo que escolheu... Já 5 minutos. Passou rápido, olha só. Mas ainda tem um tema para a gente tocar aqui. Mas falando rapidamente disso, eu tenho tranquilidade nisso, porque a gente não tem como executar. A gente não consegue executar, porque a gente não é órgão de execução. O povo elegeu pessoas que vão fazer a execução. O que a gente pode dizer? Está aqui o mapa para você não derrubar o avião, né? Está aqui o mapa para lhe ajudar a chegar nessa entrega. E tem outro lado que eu acho que a gente pode colaborar mais, Jamildo, cada vez mais. É dizer à população que ela pode contar com a gente. Uhum. Eu acho que isso é um elemento fundamental. A gente está ampliando com inovação a parte da ouvidoria, para que a ouvidoria seja ativa, que ela vá ao cidadão. Aquela senhora que coloca o filho na escola e que coloca num transporte escolar, por exemplo, ela não sabe que aquele ônibus é ruim, é bom, porque às vezes é difícil. Antigamente o filho estava indo andando, não sei quantos quilômetros. Então, quando a gente entra e melhora a condição daquele transporte, como a gente fez, né, com o transporte escolar, onde morriam pessoas de acidente de carro, porque o carro tinha 20 anos. Vocês têm muita contribuição, né? A história dos lixões, por exemplo. Pronto, esse é um tema que eu queria até finalizar, assim, chegar mais essa parte final com ele, porque a sustentabilidade é um assunto, para mim, muito relevante. Né? 2 temas. A gente, quando senta numa cadeira de presidente, a gente tem que pensar assim, o que é que eu vou deixar para as próximas gerações? Né? Um tribunal que tem essa autonomia, que tem essa estrutura, que tem tecnologia, inovação, conhecimento, dados da população, que pode chegar mais perto, mostrando à população que pode contar com a gente. Eu digo brincando que eu tenho uma inveja boa do PROCON, porque assim, o consumidor reclama logo, eu vou chamar o PROCON. Uhum. Eu acho que o usuário do serviço público podia chamar o Tribunal de Contas para dizer, está ruim aqui, e a gente chegar junto, criar uma ouvidoria que chegue mais perto da população, com a ajuda de vocês que têm capilaridade.
Mas um dos elementos para o futuro que eu acho que a gente pode ter é olhar dois eixos importantes: sustentabilidade e primeira infância. É a terra, é o clima, é o meio ambiente, é o lugar que a gente vive e o futuro das crianças. Se a gente não cuidar das crianças, esse Estado não vai se sustentar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, o foco do tribunal, há muitos anos já vem, com o Disseu Rodolfo, com o Ranilson, principalmente na questão do lixão, com o Pascoal, recentemente, todos, cada um com seu tijolo, colocando esses dois temas. O lixão, a população se apropriou. Quando a gente fechou, o primeiro estado do Brasil que não tem lixão a céu aberto é Pernambuco, por um trabalho da gente. Junto com... E a gente não executou. Daí eu lembrar, foi um trabalho fantástico. E a gente não executou. Como eu disse, a gente não executou. Quem executou foi o prefeito, mas a gente chegou junto. Disse como é que fazia. Olha, você precisa fazer um contrato de transbordo aqui, você precisa fazer um contrato de aterro sanitário, você tem que colocar o lixo no lugar certo. A gente vai medindo, a gente vai acompanhando. Se baixar o aterro, a gente sabe que o lixo está sendo jogado de outro canto. A gente tem todo o controle disso. Junto com ele executa, mas a gente monitora. E a população, quando aparece uma pontazinha de lixo numa cidade, ela reclama na ouvidoria da gente. Então, a gente conseguiu fazer no lixão. Que massa. E eu quero muito, Jamil, com a ajuda de vocês, fazer isso na área do meio ambiente, para cidades resilientes. A gente precisa cuidar para que as cidades aguentem esses climas, essa mudança climática e os eventos extremos que estão vindo. O semiárido nordestino está se transformando em deserto em algumas partes. Eu fui relator de um trabalho sobre isso. A gente tem preocupação aqui na região metropolitana com a questão das enchentes, das chuvas, das encostas. Então, o tribunal que tem a sustentabilidade como matéria sua importante. E, para não dizer que é discurso, para dentro também. Estamos fazendo uma prática de ESG dentro, uma sustentabilidade interna, verificando todos os nossos processos, para a gente dizer, a gente faz aqui dentro e vai ajudar o gestor a executar lá fora. Pronto. Fiscalização das eleições de 26. Você está assumindo 26, 27. Como o TCE está se preparando para fiscalizar o governo do Estado durante o período eleitoral de 26? Existe a possibilidade de uma nova operação eleições, como em anos anteriores? A gente, como eu estava dizendo, Jamil, a gente tem que ter uma certa contenção, né, para não gerar ruído com outra instituição que eu tenho um maior respeito, né, que é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é a competente para ser o juiz das eleições. Eles é que vão se posicionar sobre o excesso na propaganda eleitoral, o abuso do poder político, econômico. São eles que são juízes dessa matéria. O registro inelegível é com eles. Onde é que a gente faz? Onde a gente sempre fez. São os lugares estratégicos que a gente sempre atuou. Por exemplo, o uso do bem público. O uso indevido de um bem público não é só o governo, pode ser uma prefeitura, mesmo em período que não é de disputa municipal. Se um município usa indevidamente uma estrutura sua para uma eleição, que é a nacional, ou de deputado estadual, ou a estadual, ou a federal, a gente tem a ver com isso. Então, nesse aspecto de acompanhar o uso indevido dos bens públicos em ano eleitoral, a gente vai fazer um acompanhamento diuturno, né, para que não sejam feitas, por exemplo, atividades políticas, atividades governamentais travestidas de atividade política. Né, você fazer shows e colocar gente em cima do palco, pedindo voto, tudo isso vai ser fiscalizado pelo tribunal, porque é um bem público. Todo serviço público e bem público é continuamente fiscalizado. É continuamente e será nesse ano de eleição. Perfeito. Ainda para matar esse assunto do governo, críticas às cautelares contra o governo. Integrantes do governo estadual criticaram o número de cautelares do TCE e disseram que isso estaria travando projetos, especialmente na educação. Inclusive, numa fala lá na Alep, né, o secretário da Educação reclamou disso. O número de cautelares reflete excesso de rigor ou problemas recorrentes na gestão? Olha, Você não pode, obviamente, falar pelo que passou, né? Mas eu posso falar com muita tranquilidade disso, no sentido de que... É um colegiado, né? Eu gosto de dizer que, tenho dito isso, o tribunal tem uma peculiaridade. Quem é pedra acha a gente muito fraco. E quem é vidraça acha a gente muito forte. Então, é normal que o gestor se incomode, né? Que a gente está marcando em cima. Fala isso aí. Está marcando em cima, a gente está marcando muito em cima. Todos os gestores reclamam. Só que cada um, por causa do tempo da gestão e do tempo do controle, cada um tem uma posição. Eu estava falando da secretária de saúde, eu sentei durante 2 anos com ela. Você nunca ouviu uma reclamação dela sobre o tribunal, pelo contrário, só ouviu colaboração. Eu fui relator durante 1 ano agora da Secretaria de Defesa Social. Alessandro sentava comigo, o secretário, diretamente, várias questões, vira monitoramento, Câmara, e nenhuma reclamação sobre isso. Então, às vezes, é dado muito a peculiaridade do próprio gestor. O gestor ali está incomodado, ele não está conseguindo rodar porque o tribunal está ali, tem que parar a equipe para responder ao auditor. Às vezes gera esse desconforto. A gente sabe, ninguém gosta de ficar sendo controlado o tempo todo. Então, isso
é próprio do processo político. A gente tem maturidade para ouvir essas críticas e tem maturidade para dizer, olha, não tem nada excessivo. Se a gente for fazer um levantamento do que foi do governos passados, tem muito mais cautelares, inclusive do Ministério Público, do Ministério do Externas. E tem outro assunto interessante, que às vezes algum pode se incomodar mais, mas tem uma questão que eu gosto muito, que é a gente tem uma janela muito aberta para a sociedade. Todo cidadão que reclama para a gente tem que ir atrás do assunto. Se uma empresa, Jamildo, reclama da outra, a gente tem que ir atrás. E, para isso, e muitas vezes isso gera um certo desconforto. Você faz uma licitação, alguém perde, aí vai lá reclamar. Aí a gente para olhar se está certo, se está errado. Isso é bastante recorrente. E manda para a auditoria. A gente não faz nada sozinho. Né? A gente envia o material para a auditoria faz um levantamento, analisa aquele caso, devolve para o relator ouve a gestão, volta para ele leva um voto para discutir com 3 e com o Ministério Público junto. Então, a gente tem muita tranquilidade. Se você pegar um caso, se me disser um caso em Pernambuco que tem uma obra paralisada por responsabilidade do tribunal, por responsabilidade nossa, eu tenho certeza absoluta, que a gente não vai ver em Pernambuco, não passaria de 1% no estado de Pernambuco de decisões nossas que pode estar uma obra paralisada. Porque a maioria, nesse momento, das situações tem a ver com algum ajuste que está sendo feito. Como eu disse, tem prefeitos que vão lá com a equipe já, né? Chega lá. Aí o prefeito de Jaboatão, eu gosto dele porque eu fui relator 2 anos dele. Todo dia eu dizia, eu vou botar uma sala para vocês aqui. Todo dia estava lá, o procurador, a procuradora-chefe, o controlador. Está se saindo muito bem, né? Muito bem. Reelegeu. Foi muito, e a gestão era muito presente. Eu ia dar uma decisão, eles, espera aí, vou corrigir. Então, esse ambiente dialógico também tem que vir do gestor. E eu acho, nesse caso específico da Secretaria da Educação, que você conhece, você acompanhou uma matéria que gerou um pouco de desconforto pelo volume que foi a decisão nossa que levou diversos professores para concursado para dentro. A gente sabe que isso não é fácil para um gestor. De repente, você está com a programação e o tribunal determina que se ingressem no quadro 4.500 professores. Isso pode ter ajudado a explicar o mal-estar? Talvez, eu acho que pode ter gerado, mas eu acho que é tão relevante isso. E a gente escuta essa crítica e absorve muito bem. Olha, para a gente aqui está difícil, mas era a legalidade ali. Você acompanhou de perto. Né? Se existe um concurso em andamento, se existem pessoas que passaram naquele concurso, no cadastro de reserva, e existe a vaga disponível no Estado, tem que ser chamado. Né? Ocupada por contratos temporários. E isso não é nenhum demérito à gestão, isso é uma questão de ajuste. Dialoga lá com aquela sua preocupação da infância, né? De os pequenininhos terem um futuro melhor. A gente não tem outra solução se não for cuidar de saúde, educação, assistência da primeira infância. É o futuro. Os primeiros 6 anos da vida de uma criança são definitivos. O que é que a gente está fazendo? É política de Estado. Hoje já o governo do Estado, as prefeituras cuidam, né, de creches, transporte escolar, vacina. São assuntos que estão na pauta. E a gente, com esse olhar transversal, também está cuidando, está monitorando. Presidente, antes de concluir aqui com os trabalhos técnicos de nosso Jairo Lima, desejar boa sorte, sucesso sempre. Daqui a pouquinho vou estar lá prestigiando o senhor na sua posse, é um evento festivo. Eu lhe pergunto, qual será, para encerrar de verdade, qual será a prioridade número 1 do seu mandato? Como é que o senhor pretende imprimir sua marca na presidência do TCE? Olha, se daqui a 2 anos eu tiver conseguido, Jamildo, que o tribunal seja ainda mais conhecido pela população, que a gente possa sentar cada vez mais com gestores, que a gente possa fazer um ambiente no tribunal de transformação com eficiência dos problemas da saúde pública, da questão de segurança pública, da educação, a gente ser um lugar de transformação, de ajudar o gestor a transformar. E, para isso, a gente precisa de um elemento, que chama-se diálogo. Eu acho que é a palavra que Pascoal já trouxe muito forte, com fala gestor, com mecanismos de consensualismo, que a gente vai implementar agora. Eu acho que a gente, daqui a 2 anos, olhando para trás, eu tenho certeza e quero voltar aqui, viu, Jamildo, para dizer que a gente criou um processo de comunicação mais ativa com a população, junto com vocês, junto com a ouvidoria, mas também que a gente recebeu dessa população um reconhecimento suficiente para cada servidor do meu tribunal, cada pessoa que está lá trabalhando todos os dias, possa também se ver no produto final. Eu digo brincando lá, assim, o lixão não foi um conselheiro que deu, que levou ao término no lixão do Estado de Pernambuco. Foram todos os servidores. E eu acho que é importante que esse valor que a gente entregou à sociedade também seja incorporado por cada um. Esse também é um trabalho que eu quero fazer. Daqui a 2 anos, a sociedade nos conhecer, ter esse diálogo institucional com os gestores. E, internamente,
os servidores se apropriarem cada vez mais desses produtos que a gente entrega, eu estarei bastante satisfeito. Não tenho dúvida que vai ser esse o resultado. Abraço forte. Esperemos o próximo